Boa, pessoal. Então esse aqui é o último vídeo, né, do curso, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bastante atual, né, que é a relação aí entre inteligência artificial e o mundo que nos cerca, inclusive os processos para desenvolvimento de software, tá? Então vamos seguir. Então a gente viu aí, né, pessoal, durante o curso vários conceitos, tá? E aí a gente está vendo aí para que isso serve, né? A gente tem como processo, né? Como a ideia justamente do processo de software é ter esses objetivos, né? Você tem a organização do trabalho, você tem a parte de automação automatização dessa entrega para diminuir o tempo de espera, aumentar o fluxo de entrega de valor. E a gente viu na aula passada até a relação aí da como que as equipes são organizadas, né? Como é que isso tem um impacto nesse fluxo de valor também, tá? E hoje, agora a gente vai falar sobre como é que a IA está relacionada com isso tudo, tá? Então existe um paradoxo, né, pessoal, que eu tenho IA, então eu vou escrever código mais rápido. Se eu escrevo código mais rápido, então eu estou entregando mais valor. Mas isso não necessariamente é verdade, tá, pessoal? Então, existe um ganho percebido de produtividade individual que nem sempre vai se traduzir em ganho de entrega da equipe, tá? Então, às vezes, essa atividade de usar IA, ela não está produzindo o resultado que se espera dela, tá? O que os dados, até assim, recentes, eles sugerem, né? Que a adoção da IA está aumentando, isso muito rapidamente, né? Que os ganhos de fluxo não são automáticos, então eles dependem de um conjunto de boas práticas humanas em volta desse uso dessas ferramentas, e que sem essas práticas, essa estabilidade, em vez de melhorar, ela vai piorar, tá? E aí, professor, o que é estabilidade? A gente viu um pouco isso sobre as métricas lá, né, pessoal? São equipes que conseguem entregar de forma consistente e com qualidade, né? Não são necessariamente equipes que só têm por objetivo velocidade, ou throughput, no caso, né, que é a saída, quanto que ela consegue produzir. Mas existe um grande equilíbrio e consistência entre esse throughput, ou seja, o quanto que uma equipe consegue produzir, e a qualidade daquilo que ela produz. Tá? Então, menos retrabalho, menos fadiga na própria equipe, né? Os clientes e usuários mais satisfeitos, uma entrega de valor consistente. Tá? Então, isso aí é isso que eu chamo de estabilidade, tá bom? Então, a grande coisa, pessoal, já que ela chegou para ficar, o nosso objetivo como seres humanos é medir o impacto dessa IA e refletir criticamente sobre qual deveria ser, então, o que a gente espera que uma IA possa fazer pelos seres humanos, tá? Então, não dá para você medir somente atividade, por exemplo, número de linhas de código geradas, né, a mais, por exemplo, agora vou comparar com IA e sem IA. Se você for olhar para a métrica de número de linhas de código geradas, muito provavelmente a situação com IA vai ganhar e você vai achar que você está sendo mais produtivo. Mas produtividade não se traduz ou seja, não existe uma implicação, né, que vai te dizer que existe uma tendência a eu ser mais produtivo conforme eu consigo escrever mais linhas de código por tempo, né? Então, num dia eu escrevi 50% a mais de linhas de código, então nesse dia eu fui mais produtivo do que no outro, tá? Então isso aí é uma métrica que, inclusive eu tenho um estudo sobre isso, né, sobre como é que os desenvolvedores encaram produtividade, o que eles acreditam que é produtividade, como que eles acham que ela deveria ser medida, se eles acham que há como medir produtividade de uma maneira simples. E para nossa surpresa, muitos desenvolvedores disseram que é impossível ter um método objetivo e único para se medir produtividade, porque é um aspecto multifacetado, em que você tem que olhar para o problema de diferentes formas, tá? Então, nesse sentido, a IA
ela vem com uma promessa que vai resolver todos os problemas, o que não é verdade, né? Então, é por isso que medir o impacto da IA passa a ser uma coisa fundamental, tá bom? O modelo de capabilidade, né, pessoal, capacitação, né, ou de capacidades, melhor dizendo, né, capabilities aí, do Dora, identificou que essas capacidades aí, organizacionais, elas podem fazer a IA gerar valor, em vez de ruído, né? Então, quais são essas capacidades organizacionais, né? Uma política clara e muito bem transparente e comunicada sobre o uso de IA, então, se eu sou uma organização, eu quero deixar tudo muito claro de em que processos eu uso IA e como e com que objetivo, tá? Então, você também ter dados internos que estão saudáveis, ou seja, não estão comprometidos e estão acessíveis sobre o uso dessa IA, né? Então, sem coisas caixa preta que as pessoas não entendem e não podem verificar, não podem, enfim, fazer até mesmo auditorias, né, sobre aquilo. Trabalhar em lotes pequenos, né, de produção, ter uma plataforma interna já estabelecida para esse monitoramento de qualidade, né? Um foco centrado no usuário e boas práticas de controle de versão e revisão. Então essas são coisas que podem fazer mitigar o lado negativo da IA e potencializar o lado positivo, tá? Aí, do ponto de vista de governança de IA em processos, né, você tem que você vai ter aí uma mistura de conhecimentos aí que são necessários quando você quer usar a IA com responsabilidade, tá? Então, transparência, a revisão por humanos, né, do código que foi gerado por IA, os dados, né, que podem ou não ser compartilhados com essas ferramentas, né, a responsabilidade do código de quem e ela sempre deveria ser de uma pessoa humana, né, a supervisão, né, das decisões, existem humanos supervisionando as decisões, né, então não é sobre proibir, mas é sobre ter consciência e clareza de como é que a IA está sendo utilizada e quais são os riscos e como que a gente mitiga esses riscos, tá? Então, eu peço que no projeto de vocês falem um pouquinho sobre isso, tá? Isso não, é óbvio, não era proibido usar IA, a gente está tentando fazer um exercício de reflexão, então tentem ser os mais sinceros possível, tá? Eu tenho uma experiência também de uso de IA no trabalho, então eu uso IA para algumas coisas, por exemplo, fazer uma versão inicial de um conjunto de slides, principalmente produção de texto, tá? Então, mas eu sempre reviso, né? Tento revisar ao máximo as coisas que a ferramenta produz para mim, e eu tenho uma opinião já mais bem formada hoje em dia do que eu tinha há um ano atrás, de como é que essas ferramentas elas podem me ajudar e como é que elas, na verdade, não estão ajudando, então, pelo contrário, estão atrapalhando, tá? Mas aí, um dia a gente compartilha isso, né? Eu estou ainda meio que estudando essas coisas, de como é que a IA pode me ajudar de uma forma um pouco mais eficiente, tá? Então, acho que é importante vocês pensarem isso no projeto de vocês também. Finalmente, falar um pouquinho de maturidade de processo. Então, como que uma organização ela vai assimilar boas práticas e melhorar ao longo do tempo, né? Então, citando aqui dois modelos, né, pessoal, o CMMI, versão 3, então existem vários níveis de maturidade e de capacidade, do caótico até o em otimização contínua, tá? E aí esses modelos eles vão tentar meio que criar um caminho aí para entidades, organizações, instituições poderem atingir diferentes níveis de maturidade, tá? Existe também o ISO, né? E vai trazer padrões aí para os processos do ciclo de vida do software, tá? O mais importante aqui, pessoal, é entender que a maturidade ela não deveria ser, pelo menos, burocracia, tá?
A maturidade ele é um indicador de que existe uma capacidade, né, em algum nível, de executar e melhorar o processo de forma consistente. Tá? Então, essa é a maturidade nesse sentido. Tá? Então, não é burocracia, é mais no sentido de melhoria contínua. Tá, pessoal? Vocês lembram lá do Lean, certo? Um dos pilares lá é a melhoria contínua. E o outro pilar é respeito às pessoas. Tá? Então, maturidade, a gente entende que um processo maduro é um processo maduro nessas duas áreas. Melhoria contínua, ou seja, o processo nunca para de ser melhorado, né? Essa busca meio que incansável por melhoria contínua, e a questão do relacionamento das pessoas, como as pessoas são tratadas nessa organização, como é que elas recebem ajuda, como é que elas recebem mentoria, como é que elas têm as suas cargas cognitivas muito bem administradas para que elas tenham saúde, né? Então tem tudo isso, tá? E aí, quando você faz essas coisas, né? Usa a agilidade do jeito certo, usa os preceitos do Lean, do DevOps, né? Essas coisas que a gente viu nesse curso, né, pessoal, vocês têm já uma tendência maior a ter um processo que já vai ficando cada vez mais maduro, tá? Então, aí alguma coisa que vocês podem olhar, pensando aí no que a gente aprendeu, né, pessoal? Que o processo e produto são coisas que têm uma relação muito íntima, então um produto ele vai ter uma boa aceitação e uma boa adoção e entregar valor de fato quando ele passou por um processo de desenvolvimento que também tinha esse objetivo, tá? A questão da medida, né? Você não agir somente por opinião ou achismo ou porque você viu um post de alguém falando, né? Então tem muito dessa questão de você medir e observar os resultados, então uma postura mais científica para as coisas, tá? Essa questão de acompanhar e monitorar o fluxo, para você poder entender onde é que você está perdendo recurso, certo? A organização dos times, como é que você estrutura o produto e a equipe que desenvolve esse produto, e a questão da melhoria, tá? Então, na proposta de melhoria, isso vai ser uma síntese que vocês vão fazer, para ajudar a pensar nessa proposta, tá? Para a profissão, né, de vocês, pessoal, eu acredito que o mais importante aí é observar também os preceitos éticos do que a gente está fazendo, né? Então, talvez desenvolver uma coisa que você sabe que vai prejudicar alguém, né? Isso não é uma coisa legal, né? Da mesma forma que a gente não trabalharia talvez numa fábrica de, sei lá, de armamentos ou de armas químicas, a não ser que a gente realmente precisasse e não tivesse como fugir, né? Mas a partir do momento que a gente tem escolha, eu acho que esses preceitos éticos eles começam a valer. E hoje em dia a gente está num mundo, né, pessoal, que as big techs aí elas estão constantemente sendo questionadas em relação às atitudes que elas têm, né? Então, a computação, por ser uma área meio, ela está mediando todos os processos, ela está mediando tudo que acontece na humanidade. Então, a gente está num mundo de mudanças climáticas, a gente está num mundo que está em guerra, e aí a computação ela está no meio disso tudo, né? Então, ela está nos sistemas que produzem poluentes, que usam recursos hídricos, que usam, né, os data centers aí, usando água de uma maneira que é completamente insustentável, né? Então a gente, quando vai usar essas ferramentas, e a gente tendo o poder de usar como alunos, né, e todo mundo que é da área, então a gente vai sempre se refletir um pouquinho sobre isso, tá? Então, finalmente é importante, né, pessoal, dominar esse vocabulário de conhecimento, os conceitos, as técnicas, ferramentas e práticas, né, para a gente diagnosticar e melhorar qualquer processo de entrega de software, já partindo também desses conceitos éticos, né?
tentando fazer o mundo ser um mundo melhor para todo mundo, tá? Então, é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui a entrega final. Eu já falei, já mostrei para vocês, já está lá no cigarro a data nova, tá? E algumas referências dessa aula. Pessoal, foi um prazer dar aula para vocês, tá? Eu acho que a gente não se encontra mais pessoalmente. Eu estou terminando de corrigir as provas, tá? E aí é isso. A gente se encontra então talvez aí numa próxima oportunidade. Mais uma vez foi um prazer, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa aí qualquer coisa, né? E vamos que vamos. Um abraço, pessoal.